capibara, 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 Alberto, nós estamos aqui com um convidado que foi indicação de um outro grande convidado, Davi Moura. Nós agradecemos muito porque depois eu fui pesquisar, conhecer através de vídeo. Hoje eu estou tendo o privilégio de conhecê-lo pessoalmente aqui, nosso Kaique Angelim. Seja muito bem-vindo, Kaique. Muito obrigado, eu agradeço muito estar aqui. E passou rápido, né? Passou rápido, já viu? E, Kaique, é o seguinte, a gente sabe que você, assim, é muito generoso com a mídia, já tem divulgado muito sua história em outros podcasts, em outros programas, mas às vezes, quem sabe, talvez é a primeira vez de uma pessoa, né, ouvir falar sobre a sua história. E o objetivo do Levantando a Capivara sempre foi trazer pessoas com histórias que inspiram, que passaram por momentos difíceis, como é que foi essa superação. Então, vamos começar do começo. Você é daqui, Cuiabano, Kaique? De onde que você é? Então, sou nascido em Paranatinga, É, há 31 aninhos atrás. Tem 31? eu conheço Paranatinga. Novo. Essa cara de acabado que falou outra vez. É as porradas. É da muito vida. tatame, né? É muito tatame. Então, lá em Paranatinga, eu nasci bem no interior do Mato Grosso, mas quando eu decidi que eu queria seguir uma carreira no esporte, na luta, vamos voltar do começo, né? Isso. Aos 8 anos de idade, foi o meu primeiro contato com as artes marciais. É, você começou com o quê? Karatê. Eu também fiz karatê. Você fez... Roberto, você já fez de tudo? Que Ah, que é mas isso? né? Ia testando. E aí, Pra ver o que dava karatê certo. Foi a única vez que teve alguma arte marcial lá. em Paranatinga, Em você Paranatinga. estava morando lá. Eu fiz por 6 meses. E aí? Só que aí acabou o projeto. Eu projeto. tinha 8 anos de idade. Era uma professora que era uma enfermeira que tinha sido transferida lá para o município e ela era faixa preta. Ela começou, de repente ela foi transferida novamente. Falei, nossa, obrigado, você vem aqui, Enche a planta gente algo no meu coração. bonito e vai embora, né? E 10 anos passaram. Não, você só fez aquilo e acabou? Só. Karatê. 6 meses. Mas e aí, você gostou? Amor à primeira vista, Sério? com certeza. Eu acho que não o karatê em si. Eu acho que a paixão pelo esporte, ela começou ali. Uhum, Paixão principalmente pelo esporte individual. Porque eu jogava futebol. uhum. Aham. Fui até... Acho que todo homem se aventurou já no futebol, né? Eu já tentei ser, mas o Barcelona ó. não me aceitou, não. E detalhe, eu cheguei a jogar, disputei uma Taça São Paulo, fui pra... Sério, velho? Só que Legal. Isso com quantos anos? Novo também? foi com meus... Acho que foi na abstinência Do karatê. do karatê ali, com Aham. meus 14 anos, eu comecei a me dedicar ao futebol e fui morar em São Paulo uma época. Sério? Que tanto que... Ó que engraçado. O motivo do meu retorno, que eu não sei se foi o motivo, se foi uma desculpa que eu inventei, para as artes marciais, foi porque eu me lesionei no futebol. Vou chegar lá. Torceu o pé e falou, vou fazer outra coisa. Na verdade, assim, eu tive esse contato com o karatê. Foi algo, eu disputei um campeonato intermunicipal na época. Primeiro campeonato, faixa branca ali, fui campeão. Mas assim, era bem diferente até. Existem vários estilos de karatê, né? Naquela época era aquele karatê que eu participei de mais pontuação mesmo. Você só tocava e parava, estilo taekwondo, para não ter muita contato físico. Aham. E ali eu fiquei com aquele sonho na cabeça. Isso lá em São Paulo ou aqui? Não, não. Paranatinga, nesses Paranatinga. 6 meses. E aí passou, nunca mais tive contato com nada de artes marciais. Aí ficou aqueles projetos de futsal, de futebol, participando. Até que eu fiz com meus 14 anos, por ali, 14, 15 anos, eu fiz uma peneira e passei de um time lá de São Paulo, em São José do Rio Preto. Legal. Aí fui pra lá. Rio Preto. Fui pra lá, fiz os testes que teve lá, passei e fiquei no time. Aí eu disputei uma Taça São Paulo, fiquei por 2 anos lá, até os meus 16 ali, 17 anos. E aí eu machuquei. Aí é simples assim, você é bom pra eles até o ponto que você serve pra alguma coisa.
Exato. Senão você toma um pé na bunda e tchau, volta pra casa, depois... Ou Isso seja, não funciona lesionou, mais. toma tua malinha. Isso. Mas esse é o esporte em geral no Brasil, É. né? Infelizmente. Exatamente. E aí? E aí eu voltei pra Cuiabá na época, e minha mãe querendo que eu fosse pra Paranatinga novamente, e aí eu peguei, tinha terminado o ensino médio, aí eu falei, não mãe, eu vou fazer faculdade. Mas eu já tava com o intuito de voltar a treinar Muay Thai. Eu já tinha arquitetado tudo isso na minha cabeça, Aqui em Cuiabá. aqui em Cuiabá. Ah, Isso com meus 16, eu tava com 17 anos e ia fazer 18. uhum. Então eu falei, vou fazer faculdade. Olha que burrada. E minha mãe queria porque queria. Eu sempre quis educação física. Tanto que eu tenho formação em educação física. Tô finalizando agora, no último semestre. Mas eu falei pra minha mãe que eu ia estudar engenharia, porque era o sonho dela. Olha só, deu um drible Pra na poder mãe pra ficar, aqui. né? Dei um drible, dei até em mim eu dei um drible, que eu estudei 6 semestres de engenharia civil. Ah, você Nossa. entrou então. Você Se foi eu não verdade- entrasse, Ah, se eu não tivesse... Você não ia conseguir ficar assim. Não é nem que eu fui verdadeiro, eu acho que eu fui obrigado, né? Porque Tentou, assim, pelo menos, né? eu tinha que provar pra minha mãe que eu estava fazendo engenharia civil, mas eu nunca gostei. Sim. Eu tava no 7º semestre, devia matéria do 6º, devendo matéria do, sabe, aquela bagunça assim, de algo que eu não gostava, Que não gostava. puxou você, né? Não tinha nada a ver. Só que nisso, eu vim pra Cuiabá, comecei a faculdade e comecei a treinar. Comecei no Muay Thai. Com menos de 6 meses de treinamento, eu fui campeão mato-grossense. Muay Thai aqui não tinha muito, né? Onde que você Não, treinava aqui em Cuiabá? Eu treinava com o Ken, é o Ah. nome dele. Foi o primeiro lugar que eu achei na época, assim, eu só entrei, sabe? Aquela vontade mesmo de fazer. E aí eu lembro que eu fui pro brasileiro, nesse mesmo ano, fui campeão brasileiro, em menos de um ano, assim. É como se eu tivesse retornado a algo que eu sempre quis. Eu falei, é isso. É isso que eu preciso fazer. Tanto que na época, meus pais, minha família nunca teve muita condição. Então, eu trabalhava com uma loja de móveis planejado. Ajudava, eu era auxiliar de montador de móveis planejado. E o treino na academia era das 5 às 7 da manhã. Uhum. Eu morava ali no residencial São Carlos, na Avenida dos Trabalhadores. Uhum. Eu lembro que eu pegava um ônibus, Corujão, era 4h30 da manhã, chegava na academia, ali no centro, Coronel Escolacho. Aí eu treinava até às 7, eu entrava no serviço às 7h30. Eu trabalhava aqui próximo era na Alternativa Móveis, Ah, aqui próximo do Goiabeiras. aham. Voava, né? Você tinha 20 minutos pra Vixe estar no Maria. no 20 minutos pra estar no serviço. serviço. E aí? E aí eu saía do trabalho às 18, tomava banho e ia pra faculdade. Uhum. Aí Pauleira, saía pauleira. Chegava em casa Casa 10, 11 horas da Da noite. noite moído. E aí, na época, eu tinha o salário que eu tinha, não dava pra pagar, Uhum. pra me treinar, pagar aluguel, pagar água, pagar luz e comer ao mesmo tempo. Eu lembro que eu fiz uma parceria comecei ali, eu já sempre fui do marketing, assim, né? Falei um rapaz que tinha uma panificadora próximo lá de casa, de onde eu morava. Falei, ó, eu divulgo, você me fornece uns lanches, algumas coisas assim, durante a semana, e eu venho, a gente tira uma foto, e beleza. E assim eu ia, porque eu não tinha dinheiro. Ou eu comia, ou eu pagava academia. Então, assim, eu tive que fazer escolhas. E é claro que eu não ia deixar de treinar, né? Exatamente. Aí teve que dar seu jeito, né? E aí? Dá meu jeito. E E ali, aí? logo assim, eu me destaquei. Uhum. Foi muito rápido. Só que eu queria mais. Eu sempre fui muito, vou dizer, ganancioso. É que o esporte ele é desafiador, né? Você acaba querendo crescer mais, aprender mais, lutar com alguém melhor para aprender a lutar melhor. Eu acho que é um pouco disso também. É justo, é tipo assim, você vê uma pessoa no topo, você olha pra ela e fala, não, eu quero esse lugar. Isso. Então, e é aquela história, uma frase que ela é clichê, mas ela é verdade, quer ser o melhor, vença o melhor. Exato. Ponto. Uhum. E ali eu queria mais. E eu via que o Muay Thai, ele não era tão reconhecido, Sim, até hoje não é, é, aqui no Brasil. é. E eu via que o MMA tava crescendo muito. Isso há 12 anos atrás que a gente tá falando. Uhum. E aí eu migrei pro kickboxing, também sou faixa preta de kickboxing hoje. Aham.
Migrei pro kickboxing, aí eu falei, vou entrar pro MMA. Aí tive uma Não, onde que você proposta, fez kickboxing aqui em Cuiabá? né? Esse professor meu que eu treinava, ele também era professor, só que eu treinei com o Rodrigo Pouso. Ah, O Rodrigo Pouso, ele é faixa preta, é advogado daqui, É? bem Em kickbox? kickbox, ele é faixa preta. E ele que me graduou da branca até a preta. E aí eu tive oportunidades para entrar pro MMA. Só que nisso eu não gostava de jiu-jitsu. Nunca você gostei. não gostava, mas você tinha experimentado jiu-jitsu? Não, eu tinha Ah. preconceito. É. Que todo mundo tem. Tem. É porque você fazia luta, né? Strike, Isso. trocação, eu falava, esse cara fica se abraçando. Ah, Todo mundo pegação, fala pra esse negócio de jiu-jitsu. É E aí verdade, eu é fui. verdade. É assim, É verdade. tudo acontece. E Fiz aí? jiu-jitsu também. Viu? Tá falando. Mais Não uma. tem, não tem. Aqui Mas era é pra impossível testar. competir com a Alberto. É. E aí, Kaique? E aí? Aí eu peguei e fui pro MMA Hum. sem saber jiu-jitsu. Eu confiava muito na parte em pé. Uhum. E eu fiz 4 lutas, 5 lutas profissionais ao total. Ganhei 4. Na quinta, eu tomei uma Mas surra. só com o Muay Thai você foi pro. O Muay Thai e o kickboxing você foi pro MMA. Fui. Você teve alguma noção de boxe ou não? Não, sim, a gente Assim, trabalhava. puro boxe, não só do Não, kickboxing. não, Não. só a gente Do específico Do mesmo. kickboxing. Aham. Ou específico para MMA, porque como que a gente fazia? Hum. Para treinar, trabalhava em pé completo, Uhum. não deixava levar pro chão. Só colocava isso na cabeça, não vou Esse que era teu deixar. objetivo, Era não ir meu pro objetivo, chão. não ir pro chão. Você tinha que se livrar do chão de qualquer jeito. Tem que se livrar de qualquer forma. Ah. E deu certo. Até a quinta luta que eu tomei uma surra. E aí, conta dessa surra. Não, eu acho que foi ali que eu fiquei estragado desse jeito, depois desse dia, sabe? Que eu fiquei com a cara toda arrebentada. É. Eu acho que antes. Ele te levou pro chão? O tempo todo. Eu dava um chute, ele me grudava e voltava pra baixo. Antes ele tivesse me Ele finalizado. dominava o jiu-jitsu? Dominava, mas não um jiu-jitsu finalizador. Mais aquela parte de grappling. Uhum. Antes tivesse me finalizado, eu adoraria, porque eu não tinha apanhado tanto, sabe? Então, assim, ficou aquela luta Ele inteira. era bom de grappling. Muito. É. Ficou aquela luta inteira. Grudava, jogava na grade. Eu fiquei todo marcado, todo Deus machucado, todo machucado. Aí eu falei, preciso aprender jiu-jitsu. Então, foi necessidade, né? Foi. Só que quando eu comecei a ter ali o primeiro contato com jiu-jitsu, Aqui em Cuiabá. aqui em Cuiabá, Ah. que Quem quem que me te introduziu no graduou jiu-jitsu foi o Riley, Ah. Riley Maldonado. Da branca até a preta, eu segui com ele. Quanto tempo pra branca até a preta? O meu foram 7 anos. É muito relativo, vai de De 7 a 8 anos, Uhum. é. Porque minha carreira, no modo geral, a gente vai falar disso mais pra frente, ela foi curta. Vou parar pra pensar. Eu comecei aos 18, Uhum. tô com 31. Uhum. Mas é como você vinha também de outros esportes, outra técnica, eu acho que fica mais fácil de você absorver as técnicas novas para você graduar mais rápido. Eu acho que perceber as posições, golpes, não? Assim, né, na questão, quando a gente tem uma base, facilita em tudo. E aí? Aí por conta da necessidade dessa luta, você começou então a treinar o jiu-jitsu. Foi, só que aí, por exemplo, logo que eu comecei a treinar, o jiu-jitsu, com menos de um mês, eu já entrei no campeonato mato-grossense. Porque uma das coisas que eu penso assim até hoje é, você treinar é uma coisa, você se Lutar. testar tem que ser na Na luta. luta. É. Então, menos de um mês eu já entrei no campeonato, já fui campeão mato-grossense. Aí, na época eu só sabia fazer armlock. Só. E eu finalizava todo mundo no Quem é armlock. armlock? E aí eu fui E pro aí? Campeonato Brasileiro, aí fui pódio no Campeonato Brasileiro. Com acho que foi armlock. Com armlock. Então é eficiente, né? Aí eu fui pro minha primeira competição na internacional, que foi o Sul-Americano na Argentina, isso em 2015. Ah, 2015, ah. se eu não me engano. Aí eu sabia fazer armlock e triângulo também, nessa aula. Aí eu fui bronze no Sul-Americano. Quando eu voltei, minha mente explodiu. Eu falei, cara, gostei desse negócio. Por quê? O jiu-jitsu, ele tem esse poder, sabe? Ele vai
te pegando assim, te trazendo, te abraçando, que chega um momento que Você eu tá olhei... viciado É nele, né? exatamente Você quer isso. treinar de manhã, tarde e noite. É isso. O jiu-jitsu, eu acho que ele vai muito além da arte marcial em si. Essa questão da união, essa questão da família, essa questão do respeito que é obrigatório, igual o judô, de você ter ali dentro do tatame com as outras pessoas. E o jiu-jitsu, ela é a arte marcial que igual eu digo, quando tá todo mundo no tatame, de kimono, você não sabe quem é o médico, quem é o advogado, quem é o Exatamente. político, quem é o Não. empresário. São todos iguais. É. Entendeu? A única coisa que é diferente ali é a cor da faixa. Só. Então eu comecei a sentir essa magia do jiu-jitsu. De você encontrar com pessoas que eu encontrei lá na Argentina, de repente eu encontrava com essas mesmas pessoas ali em São Paulo. Você acabou de sair na mão com o cara ali dentro do tatame, mas na hora que saiu dali todo mundo se abraça e tá tudo certo. E você não vê muito isso no MMA. É muita mídia, tudo em busca de uma mídia, de querer vender mais ingressos. O jiu-jitsu não. O jiu-jitsu existe um respeito, uma filosofia de vida. E isso me deixou fascinado. Eu não precisava ficar fazendo cara de mal pra ninguém. O que eu sabia, as minhas técnicas, as minhas habilidades, eu ia mostrar ali na hora da luta e acabou. Entendeu? Eu sabia o que eu estava em busca, meu adversário também, que vença o melhor, pronto. E pronto. E era respeitado por isso, né? Exatamente. Então, assim, ali eu me apaixonei. De verdade pelo jiu-jitsu. Tá, Assim. mas nisso você já estava estudando e aí você parou os estudos só para treinar? Como é que foi isso? Mais ou menos nessa época Uhum. que eu até migrei para o jiu-jitsu, assim, de um modo geral, foi quando eu já tinha uma bagagem no Muay Thai, no kickbox. Aí meu professor ainda chegou em mim na época e falou, cara, por que você não começa a dar aula? Aí eu falei, é uma boa, porque daí eu já não precisava trabalhar mais o dia inteiro, eu conseguia ficar mais tempo na academia. Então foi um recomeço. Eu já sabia da aula, eu já tinha ali a formação como era um atleta renomado no estado, mas eu ainda não me via fazendo aquilo. E mais uma vez a necessidade, eu sabia que eu precisava treinar mais. Para isso eu precisava de mais tempo. Mas você estava treinando uma média de quanto tempo? Nessa época? Você treinava o quê? Quantas horas por dia? Eu lembro que eu treinava de manhã e à noite, antes do trabalho e depois da faculdade. Eram os 2 horários que eu tinha. 2 vezes por dia. Só que aí nessa época eu já tava lascado da faculdade, aí na época o governo tirou uma parte do FIES, foi a minha deixa, assim, eu falei, oh, graças a Deus. Aí eu arrumei já uma desculpa, eu falei, pronto, não posso mais estudar engenharia porque eu não tenho condições de pagar. Era a deixa que tava faltando. E aí? Se minha mãe ver esse podcast, eu tô ferrado. Era a deixa que eu precisava, então ali eu larguei já, ele tá rindo. Momento sincero, né, gente? Exatamente. E aí, Kaique? Aí eu larguei a faculdade, comecei a dar aula nesses horários ali, dar aula durante o dia, dar aula nesses horários da noite, e nisso eu ia organizando meu treino junto com meus colegas de treino. Então a gente ia se organizando, aí sim eu treinava de manhã, treinava à tarde, treinava à noite. Aí veio aquele start. Falei, eu quero ser o número 1 do mundo. Do mundo. Ali, eu lembro que... aí esquece. MMA, Muay Thai, já nem sabia mais o que era. Se alguém falasse, eu falava, o que é isso? Eu não conheço, sabe? Eu só queria jiu-jitsu. Falei, eu quero ser o número 1 do mundo. Aí você começou a pensar como um campeão. Exatamente. Comer como um campeão. Aí a gente tem que virar a chave no modo geral. Mesmo sem saber como, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. O local que você colocou era melhor do mundo, né? Então o negócio não era para qualquer um. E ali eu não tinha nenhum título, nenhum pódio mundial ainda. Eu lembro que eu fui em 2016 pro Mundial. E eu cheguei lá, eu vi que o negócio era mais embaixo. Eu treinei de 2015, meu título sul-americano, para 2016, eu treinei 1 ano. Eu cheguei lá no Mundial, perdi na primeira luta. Acho que não deu nem pra suar o kimono. Foi finalizado o quê? Rapidamente? Não, foi por pontos. Foi assim, pontuação. mas
É aquilo que eu falo. Nem medalha eu vi a cor. Aí voltei pra casa, eu falei, meu Deus, é outra Mas você foi pro pegada. Mundial por ranking, né? Você participou de outras provas. É porque eu conquistei a medalha no Sul-Americano, o brasileiro no mesmo ano. Eu tive pontuação que me classificariam Aham, ali. legal. Mas aí, lógico, é sempre do lado mais difícil da chave, é sempre do lado. Agora, quando você tá ali no topo, aí você pega o. Isso é, acho que é padrão, né? Uhum. No Em todos esporte. os esportes. É. E aí eu fui pro. Eu voltei. Ixi, E agora? mas eu sabia, Volto de já tinha me novo? definido onde eu queria Você queria chegar. voltar. Eu Mesmo que você queria, com sei lá, certeza. vou de novo, vou tentar de novo. E E aí? ali eu, 2017, um ano novamente treinando, me preparando. 2017, ao mesmo tempo que veio meu primeiro pódio no Mundial, Uhum. veio também minha primeira provação de superação. O que que foi que aconteceu? Você pode ter visto tudo sobre a minha vida, mas às vezes não sobre isso. Porque é uma história muito antiga. Nela eu falo apenas nas minhas palestras, eu trago sobre isso. Eu lembro que eu estava voltando de um treino Hum. em 2017. Eu fui chegando próximo de casa, eu via muita fumaça, assim, de longe. Dava pra ver muita fumaça, carro de bombeiros parado, a minha casa toda incendiada Nossa. É? por um curto-circuito. Pegou fogo sua casa. Pegou fogo, eu fiquei só com a roupa do corpo. Meu Deus. Perdeu tudo, cara. Perdi tudo, tudo que eu, desde quando eu mudei pra Cuiabá, Aham. que eu levei um tempo ali pra reconstruir, Aham. pra construir tudo aquilo, Tava tudo comprar ali. minhas coisas, ali, tudo. Foi a primeira aprovação que eu tive, assim, de realmente É que você perdeu tudo. Você foi no zero, zerou. zerei. Tinha coisa ali que você sentiu de ter perdido? Quando eu mudei pra Cuiabá, para poder treinar lá muito atrás, eu tinha uma caixa de papelão que eu guardava minhas coisas, um colchão no chão. 2017 ali, eu já tinha meu ar-condicionado, eu tinha minha cama, eu tinha minha televisão, eu tinha um videogame, eu tinha tudo minha casinha E a organizada. casa, né? Que lugar que você descansava, chegar no final do dia, depois do treino, depois do trabalho, e É, que você olha assim e fala, um lar. cara, tô em casa, é minha casa, vou descansar. Chega lá, nossa, com certeza. Cinzas. É uma aprovação mesmo. E ali, 3 meses depois, aconteceu o Mundial. Foi o momento que eu tive que tomar uma decisão. Se eu... Porque assim, eu poderia arrumar 1001 desculpas para não Pra não ir participar. no Pra não... Mundial. Exato. Por conta desse Na fato. verdade, você Exatamente. tinha todas as desculpas Todas as prontas para desculpas. não fazer, não ir, né? Algo Mas muito... passou pela sua cabeça não desistir ali? Não... Sim, Passou? Passou? Você pensou nisso? pensei. Primeiro momento, a gente pensa em tudo, né? Até se colocar, organizar os pensamentos. Algo muito comum que vocês vão ver na minha história é algo que eu trago muito, que é sobre a autorresponsabilidade, né? Que é você ser responsável por tudo na sua vida, independente de fator externo ou não. Então eu tive que Mas aprender isso muito. você tem uma religião? Você acredita em Sou Deus? cristão, Você é cristão? com certeza. E isso também é o mais importante de tudo. Depois, primeiro vem isso, depois a Certeza, autorresponsabilidade. É, né? claro. Então aí você olhou pra ele. Ali nessa época, eu tinha um conhecimento da palavra de Deus e tudo, mas eu ainda era muito novo, imaturo, Uhum. né? Eu acho que eu era igual os seres humanos comuns hoje em dia. Precisava, estava no desespero, buscava Deus. Quando não estava, esquecia dele. Aham. Né? Que é algo, acho que muito comum do ser humano, de ser tão egoísta ao ponto de só lembrar de Jesus quando precisa realmente ou quando está passando por um momento muito difícil. Que é diferente do que eu faço hoje em dia, na minha vida. Tá, mas vamos continuar Vamos lá. lá. Que eu quero ver Vamos você lá. nessa sua caminhada. Vamos lá. E aí? E aí eu fui, decidi ir, Uhum. falei, independente da... Eu lembro que na época muitas pessoas me ajudaram, com roupas, com até para
móveis novamente. Só que eu não tinha nem lugar para pôr os móveis, mas aí guardaram no lugar até eu alugar um outro espaço para mim morar e foi organizando um outro espaço que eu pudesse colocar minhas coisas. E eu fui. E ali eu tive o primeiro pódio no Mundial, que foi o bronze. É, Legal. você vê, né? Depois de tudo isso, ele ainda. Porque E você eu tem acho que ter. Aprovação, né? Porque, É porque não é aprovação, só o né? físico, né, Kaique? Para você ganhar um pódio, tem a questão psicológica também, né? Você tem também que Sim. trabalhar as duas coisas juntos, né? Você conseguiu abstrair de todo esse problema, porque 3 meses não é nada, foi ontem. Passa rápido. Porque assim, a parte psicológica na luta, ela é 80%. Porque se você não está bem, ó, não adianta nada você ter a melhor preparação física, melhor preparação técnica, com o melhor treinador do mundo, se chegar na hora da luta você não estiver bem mentalmente. Não tá conectado com Não aquilo, adianta, né? não. Naquele momento. Você vê grandes lutadores do UFC tendo overtraining, baixo Isso, rendimento, em isso. qualquer esporte. Aqui, ó. Eu Exato. ouvi uma fala do. Não vou saber dizer qual dos Greys que disseram isso. Ele estava numa entrevista e o entrevistador perguntou: Mas eu vejo o lutador de jiu-jitsu tudo com a orelha de repolho, tudo estourada. Por que que a sua não é? Eu Ele, falei que ele você falou lutar. exatamente isso. Porque eu sei a hora de sair, eu tenho que preparar a minha cabeça, eu não posso desesperar, afobar, então eu sei o que eu tô fazendo, né? Então, eu acho que é isso, não é, Kaique? Você tem que não é a dor física que tem que comandar o que você tem que fazer, né? Aquele momento, é a sua cabeça que tem que mandar, né? Exatamente. E assim, até falando do ponto de vista de uma preparação para uma competição, se você não estiver com a cabeça boa, você não consegue ter rendimento nos treinos que vão te fazer evoluir. Porque um campeão mundial você não constrói em um ano, em um dia. Você constrói diariamente, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O que você come, o que você faz, como você é, como você responde aos seus estímulos cerebrais. Porque quando você está no foco em busca de um título, em busca de um objetivo, vozes na sua cabeça são o tempo todo dizendo o contrário. Como o quê? Tipo o quê? Por exemplo. Se você precisa ter um bom. Um atleta, ele é composto, campeão mundial. Primeiro, sono, Uhum. alimentação, treino. Então, são todos vários fatores. Descanso. Descanso. Se você não dorme bem, você não tem uma boa recuperação no dia seguinte. Então, se você não dormiu bem, você não vai se recuperar bem, você não vai treinar bem, você não vai descansar bem ao ponto dos seus músculos recuperarem de um treinamento intenso. Então, com isso, você não tem evolução. Você vai ficar vivendo dia após dia sem sair do lugar. Você pode fazer tudo o que você tiver que fazer, mas não vai render. Então, são vários fatores que se unem para você ter alta performance. Por isso que quando nós falamos de alta performance, nós não falamos de qualquer atleta. Mas você acha que qualquer pessoa pode ter alta performance, mas ou realmente existem os dotados que Não. Eu acredito que qualquer pessoa Eu pode acredito que alcançar. qualquer pessoa qualquer também. Qualquer pessoa? pessoa. Com disciplina, seguindo essas. Exato. Mas ele acabou de dizer, você pode fazer todas as coisas, dormir, comer, treinar e você ficar patinando ali. O que que é a diferença a gente, né? Porque atleta muita gente é, mas o atleta de alta performance Acho é que um aí trem entra um bem pouco diferente, né, acho que Alberto? entra um pouco do individual, daquilo de querer fazer aquilo, de gostar de fazer aquilo, de querer alcançar mais. Ah, Alberto, tem um monte de gente que gosta do que faz e não chega no pódio de Mas um às campeonato vezes como o não Kaique dedica, chegou, às vezes uai. não dedica como tem que dedicar, não Você descansa acha que como tem tem que diferença, descansar. Kaique, nisso? Sim. Você não tinha uns colegas que também treinavam igual você, mas não chegou nem perto do que você. Não tô querendo te envaidecer, tá? Bom, vamos lá. Existe o talento, existe o atleta talentoso, que Hum, se vocês acharem que eu sou esse tipo de pessoa, eu nunca fui. Eu conto pra vocês isso que aconteceu, as coisas que eu fiz, mas eu sempre fui muito determinado. Que é igual agora, pouco a gente estava conversando sobre o que eu falei que eu vou fazer acontecer. uhum, E existe o atleta talentoso e existe o atleta dedicado. uhum. O dedicado só vence, a dedicação ela só vence o talento se o talento não for dedicado. Certo? Então, assim,
Você pode ter o talento que for. Se você não tiver dedicação e determinação no que você está fazendo, vai ser só um Vale talento. de nada. Exatamente. Agora, se a pessoa já tem o talento e ainda tem dedicação e determinação, aí são os fora da curva. Mas aquele que não tem o talento, mas realmente ele se dedica no que ele está fazendo, ele também pode alcançar o sucesso. E aí você se enxergava desse jeito. Eu sempre me enxerguei como uma pessoa que muito determinada. E aí você aproveitava essa sua característica para continuar. Exatamente, porque assim, hoje, com tudo que eu já vivi, com tantas artes marciais que eu já pratiquei, com a experiência que eu já tive, é muito fácil para mim aprender uma nova habilidade. Hoje em dia é muito fácil. Tanto que eu fui pro paratletismo, tirei de letra. Mas isso foi construído lá atrás. Quando eu comecei, eu era apenas mais uma pessoa começando uma arte marcial. Uhum. Hoje eu tenho essa facilidade. Entendeu? Isso que você falou, que tem várias pessoas que fazem, que se dedicam e patinam e não saem do lugar. Mas será que ele realmente está se dedicando o suficiente para sair do lugar? Eu convivi com diversos tipos de atletas aqui em Abu Dhabi, nos Estados Unidos, e eu já vi todo tipo de atleta. Tem aquele atleta que ele é magnífico. Você olha assim e fala, nossa, esse cara é muito bom. Só que chega no final de semana ele enche a cara de cachaça. Você acha que esse histórico seu, é o que você falou de esporte, dedicação, quando você vai para atletismo, isso que mantém você forte, mantém a cabeça forte, mantém determinação, para não deixar que isso, de certa forma, que a dificuldade que a vida te coloca em relação ao que você tinha antes, seja um problema? Eu acho que é uma nova descoberta. E aí entra um fator assim. Eu sempre gostei de tudo que me forçasse a sair da minha zona de conforto. Porque Isso foi um padrão seu, então, na vida. eu acho que quando tira a gente da zona de conforto, nos faz evoluir. Claro. Tudo que nos tira da zona de conforto faz a gente Aham. evoluir de alguma forma. Sim. Até situações ruins que acontecem em nossa vida, que tira a gente da zona de conforto, faz a gente aprender algo. Sim. Então, quando eu tive o convite até para o paratletismo, eu sabia que não ia ser fácil. Ainda mais pós-acidente. Né? Então, aí, essa história, para quem está assistindo pela primeira vez, para entender. Então, aí você treinou, buscou o campeonato mundial, e aí? Continua a trajetória da. Pra gente não perder o. Né? O fio da meada. Quando eu comecei ali no jiu-jitsu, né, com esse sonho de mundial, fui lá, tive meu primeiro pódio, 2017. Eu acho que ali virou a chave de verdade de olhar assim, eu posso. Porque até então eu só queria. E na minha cabeça, eu sabia que poderia acontecer. Porque eu acreditava em mim. Eu. Só que até então, aqui no Mato Grosso, se fosse pegar, pouquíssimos atletas tinham conquistado isso. No jiu-jitsu, assim. Não era algo que poucos atletas tinham conseguido. E quem era o Kaique? O cara tinha acabado de começar, tinha ganhado o título sul-americano ali, um bronze e tudo, então era eu quem acreditava em mim. Eu lembro que muitas pessoas, amigos Isso próximos meus ali, olhavam e falavam, cara, você é louco, né? Eu falava, sou. Você já foi jogador, você já foi. Eu falei, pois é, e se não der certo isso aqui, a gente vai pra outra coisa, mas Isso aí. Mas vamos embora. É o que tem agora e eu quero. eu sei que E aí? esse bronze ali no Mundial foi uma resposta para mim mesmo, assim, tipo, eu posso. Porque, se for parar pra pensar, o bronze eu perdi na semi. Se eu ganhasse, eu já... Exatamente. Entendeu? Então, falei, eu vou continuar. Isso 2017.
E agora a história vai começando a ficar mais interessante, porque assim, em 2018, eu não ganhei nada. O pós-mundial, que eu achei que eu estava ali, Última bolachinha do pacote? Que ia manter, né? não ganhei nada. Nada. Então, o esporte, ele tem muito disso. Tem. Às vezes você acha que se você está no seu melhor momento e não está. E às vezes você até está, mas é o momento, quem você pegou na chave, o dia. Às vezes o dia da competição é um dia que você não está bem. Uhum. Que é o que a gente estava falando da parte mental. É. E eu sei que 2018 foi esse ano atípico, assim, que eu falei, não, eu acho que eu não dou conta disso, não. Sabe? Começou aquelas vozes, aqueles pensamentos intrusivos. E aí? Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Esses pensamentos, quando ele vem, você tem alguma coisa que você faz para rebater isso? Tem. Por quê? Nessa época ali, em 2018, Você tava com quantos anos, Kaique? 2018? 7 anos atrás? 20? Você tá com Sei, 31, me né? perdi, vai. É. 26. Uns 20, não, uns 23. 23 foi. 24 anos. Ah, Foi. e aí? O que aconteceu? 2018 em si eu não ganhei nada, mas vamos lá. Eu tinha ido pro Mato Grossense, eu fui campeão, fui pro Brasileiro, perdi. Fui pro Internacional, perdi. Aí fui pra outro evento que eu não lembro o que era, perdi. Aí eu comecei a ficar mal. Aí nessa mesma época eu procurei uma psicóloga do esporte, que foi a Pamela Brás, que eu tenho assim. Hoje ela não nem mora aqui mais. Ela tá no Rio de Janeiro. Foi por muito tempo a psicóloga do Cuiabá, inclusive. Que foi a pessoa que fez parte desse momento. E começamos a entender juntos, eu e ela, assim, ela como profissional e eu contando tudo que estava acontecendo. O fato de ter sido tudo muito rápido, eu não conseguia assimilar todo o processo. E aí, de repente, vitórias, vitórias, de repente, muitas derrotas. Então, assim, aquilo bagunçou muito minha mente. E aí ela me ajudou a entender sobre esse processo. Por que que eu falei até aquela hora que minha carreira ela foi muito curta? Se pegar hoje, tudo que eu conquistei durante minha carreira, às vezes atletas levam 15 anos, 20 anos para conquistar. Então foi tudo muito intenso. Quando vinha esses pensamentos intrusivos, nós usávamos técnicas que era técnica da mentalização, técnica da autoafirmação. São várias técnicas da psicologia que ela foi me ensinando no dia a dia. E te Eu ficava ajudou? falando na frente do espelho. Te ajudou? Completamente. Tanto que 2019, depois desse ano assombroso de 2018, assim, eu comecei o ano já de uma forma. O campeonato mundial aconteceria em Abu Dhabi. E aí, nessa época, eu queria ir para o Mundial. E isso foi ali já em 2018 que eu tomei essa decisão. E eu não tinha condições para ir. Então, foi quando eu tomei a decisão de ir para o semáforo. Você viu essa história também, né? Eu vi, mas conta. É tão bonita essa história. Tomei a decisão de ir para o semáforo Uhum. para vender água para poder custear essa viagem. E nessa mesma época, a minha avó estava internada com câncer. E eu lembro que eu conversei com ela dias antes. E aí foi a última vez que eu falei com ela, poucas semanas antes de eu entrar nesse modo de ir pro semáforo, nessa missão. Eu conversando com ela e falei pra ela, vó, falei, vó, quero ir pra... Tô querendo ir pra Abu Dhabi, lutar o Mundial. E aí eu falei, eu queria saber o que a senhora tem pra me falar, porque vó é sempre vó, É vó, né? Às vezes eu fazia umas perguntas pra ela sem intenção de ter uma resposta, só pra puxar assunto, e ela me dava cada insight de vida assim que eu falava. Nossa, verdade. Perguntei pra ela, né? Falei, o que a senhora acha? Só que pra mim ir pra lá vou ter que fazer uma missão, hein, vó? Ainda brinquei num dia, falei, vou ter que assaltar um banco. Fala isso pra avó. Dá até uma palpitação. E aí? Aí eu falei, não, vó, preciso ir pro semáforo, preciso fazer algo pra conseguir esse dinheiro.
E aí ainda perguntou, ela falou, pra mim te responder, eu vou te fazer algumas perguntas. Falei, lá vem. A gente já prepara pra chicotada. Né? Falou, você ama o que você faz? Falei, sim. Você estaria disposto a pagar o preço, fazer tudo pelo seu sonho? Falei, sim. Ele falou, então, tá aí a sua resposta. Não preciso te dizer mais nada. E ali eu fui. Peguei uma caixa de isopor, escrevi, ajude um atleta a ser campeão mundial em Abu Dhabi. E fui ali pra Avenida Mato Grosso. Convidei alguns amigos, na minha loucura, todo mundo me chamava de louco, de novo, não sei por quê, gente. Todo mundo me chama de louco. E fui pra lá. Tiraram a foto viralizou. Essa foto chegou até os Emirados Árabes. E aí eu fui convidado pelo príncipe herdeiro dos Emirados, Sheikh Mohammed bin Zayed. E fui para Abu Dhabi com todas as despesas pagas. Que isso. Muito legal. Ali, É surreal, né, Kaique? Já pensou? Né? Já pensou? Você vê que o merecimento ele vem É. do desafio, quando ele te desafia, né? Você ganhou a medalha Isso depois que aconteceu dá um o filme incidente na sua lindo, hein? casa. Quando você se desafiou a ir pra rua, você recebeu esse. Calma, nem começou ainda a história, a parte bonita da vida dele. legal. Ainda tá por vir. E aí você foi pra Abu Dhabi? eu fui para Abu Dhabi. 2019 foi um ano. Fui campeão latino-americano, sul-americano, brasileiro. Quer dizer, você desceu Foi, a montanha e 2019 foi a subida foi a novamente. subida novamente. E aí? Antes do Mundial, aí já até arrepio. Quando aconteceu essa questão do shake, eu dando entrevista, tipo, explodiu isso na mídia. Aí eu recebi a ligação da minha mãe falando que minha avó tinha falecido. Hoje, assim, no momento foi muito cruel ter que assimilar tudo isso. Porque eu sempre falava, mas por quê que toda conquista minha tem que estar associada a uma perda? Uhum. Isso pra entrar na minha cabeça era muito difícil. Te causou uma revolta, sim ou não? Por conta disso que você acabou de dizer. Um Poxa, pouco. parece que tudo que eu faço tem um mérito, dali a pouco vem um, Sim, né? um pouco. É. Toda conquista estava associada a alguma perda. Eu falei, Você chegou a questionar Deus ou não? não, nesse momento não. Nesse, Era só um inconformismo com o negócio. medo. Tinha medo. Por quê? Você achava que se você ganhasse algo, dali a pouco ia acontecer alguma coisa ruim? Você começou a pensar desse jeito ou não? No começo eu pensei assim, até eu entender que era o contrário. Aí eu comecei a entender que sempre quando acontecia algo ruim, vinha algo bom depois. Mas isso foi depois, né? Que você entendeu. No começo você Exatamente. estava achando que era um castigo e não uma bênção. Porque foi assim, foi tudo muito seguido. 2019 me tornei campeão mundial. Depois de 5 anos tentando ali no jiu-jitsu, me tornei campeão mundial. E ali foi o start da minha carreira. De quem tinha que ir para semáforo vender água, vendia pirulito de chocolate no Parque das Águas. Vixe, eu já vendi tanta coisa para essa cidade afora, mas eu nunca vendi desculpa. Eu sempre falava, eu vou, é minha obrigação, eu que tenho que correr atrás. O ponto da autorresponsabilidade novamente, né? Exatamente. Uhum. E aí eu comecei, aí eu ganhei o Mundial, o cenário virou. Patrocínios, empresas me ligando, não era mais eu que buscava, eram as empresas que me buscavam. Eu fechei muito contrato nesse ano de 2019. De patrocínios assim, que eu tinha minha vida programada para 2020, tranquila, eu ia poder dormir e acordar sem preocupações. Só treinando. Só treinando. E aí? Aí veio a pandemia. 19 de março aqui em Cuiabá, as portas fecharam. E aí? Quando aconteceu o lockdown, porque no começo a gente sabia das notícias, tudo, mas Parecia que era algo só lá na China, né? Né? Esse povo chinês já vive de máscara mesmo, né? O que que é? Não vai chegar aqui, não. Ainda mais no Cuiabá, né? Você vai chegar nada aqui. eu embarcava para os Estados Unidos no dia 25 De de março, março? Ah, acabou. para lutar o Pan-Americano. Acabou.
Tava com a preparação feita. Eu tinha começado a preparação física no final de 2019. Eles suspenderam daí. Suspendeu tudo. Tudo. Suspendeu Acabou, tudo. o mundo parou. Passar, o mundo parou. Essa semana que era da viagem dele, o mundo estava parado. Aqui em Cuiabá fechou tudo dia 19. Foi. Aí eu lembro que passou uma semana, as Aham. empresas, algumas ligaram, outras mandaram e-mail, Cortando. rescindindo todos os contratos. Meu Deus. Ah, ué. Eu levei anos para chegar em um objetivo, porque assim, o objetivo no esporte, eu não era apenas medalhas e títulos, era eu construir a minha vida através disso, ganhar Claro, dinheiro com o esporte claro. também. E aí foi tudo por água abaixo, Outra lapada. outra lapada. Só que essa foi, acho que para todo mundo, né? É. Então assim, eu falei, sabe o que é você ver as coisas acontecendo? Eu falei, não, mas não acho que isso, será que eu tô dormindo? Não é possível, gente. Levei todo esse tempo para chegar nesse ponto. E aí se passaram 9 meses, 7, 8 meses, eu acho que ficou de De lockdown, você tá falando completo, né? completo. Quando eu vou no fim do ano mesmo ali de 2020, Que começou a abrandar as coisas, né? aí eu fui pro Brasileiro, fui prata no Brasileiro, porque mesmo teve o isolamento ali, o que nós fizemos? Juntou eu e alguns amigos, nós isolamos, porque a academia nossa era na frente e eu morava no fundo. Então, eu falei, ó, vamos isolar todo mundo aqui que a gente consegue treinar. Uhum. Então, ficamos treinando mesmo ali. Isolados mesmo. Fui prata no Brasileiro e bronze no Mundial. Desse ano, 2020. de 2020. 2020. 2021 comecei com força. Falei, bom, já tá liberando tudo. Tá abrindo, vambora. Março era o Pan-Americano novamente. Se eu não me engano, era no dia 19 de março ou 20 de março. Me organizei novamente para viajar quando foi 1 ano, exatamente. Antes de viajar, uma semana antes de viajar pro Pan-Americano, eu recebi a ligação que meu pai tinha sido internado. Covid, suspeita de Covid. Uma semana depois ele faleceu, Meu Deus. Lá em Paranatinga. lá em Paranatinga. Eu não via meu pai há 1 ano. Por quê? Quando eu voltei do Mundial, eu vi ele. E aí depois, quando eu vim pra Cuiabá, comecei a viajar novamente, teve os outros competições, começou essa questão do Covid na época. A gente sabia que existia um vírus, sabia que, antes de dar o lockdown ali em 2020, né? Nós sabíamos que existia um vírus e tudo, mas eu pensei, falei, bom, eu não vou pra lá, pra perto da minha família, eu vou ficar aqui, se eu precisar viajar, eu viajo, eu volto pra cá. Quando começou ali o lockdown e tudo, que muita gente se aproximou da família, eu falei, interior não teve caso. Cuiabá já tinha. Mas lá demorou muito. Eu falei, não vai ser eu que vou fazer isso. Que vai levar pra lá, né? É. E aí, nessa de não ver ele, ele se foi sem. Sem você conseguir. Bom, vocês se falavam, mas pessoalmente você não conseguiu ter essa despedida. Doeu? Ah, Doeu, né, Kaique? ali eu perdi tudo. Doeu, né? É o que eu falo, né? Eu me abdiquei da minha família pelo esporte. Eu abri mão de tudo pra me dedicar ao esporte. E quando nesse momento ali em 2021, eu me encontrei sem o esporte, sem tudo que eu levei anos pra construir e ainda sem meu pai. Teu pai morreu novo? Meu pai tinha 39 anos. Nossa. 47. É. 2021. Não tinha 40. Aí eu até me perdi agora. Mas ó, Novo. ele novo, morreu novo. Novinho. 47 anos ele morreu. 47. Minha idade. Eu tinha 29, ele tinha 47. É, novo. Morreu novo. 47. Então, Aí você perdeu o chão aí. ali sim. Nem se compara às outras perdas que você Não. teve na vida. Ali Ali foi. acabou. Mas tua avó já tinha falecido. Já, 2019. E aí, Mas foi uma perto da outra, né? sim. E... Ela é sua mãe materna ou paterna? Ah, Ela- não, minha avó da minha mãe materna. Tá. A morte do meu pai foi. Eu lembro que na época
tive algumas sessões ainda com a minha psicóloga, e ela falou, Kaique, é complicado porque não é a morte do seu pai. Primeiro que um atleta, eu costumo dizer que um atleta de alto rendimento, praticar atividade física, esporte é saudável. Ser atleta de alto rendimento não é saudável. Uhum. A gente leva nosso corpo e No nossa limite. mente no limite o tempo todo. É longe de tudo, é uma alimentação sempre regrada, sabe, não tem lazer assim como todo mundo tem. Então eu já vinha me desgastando muito no esporte. Aí veio pandemia, aí a morte da minha avó, aí veio a pandemia, aí veio a morte do meu pai, tudo de uma vez só. Quando eu me firmava em algo, Uhum. então assim, foi um atrás da outra, foi difícil. Eu achei que eu me entreguei totalmente. Se entregou ao quê? Por exemplo, você Eu parou de larguei de treinar? tudo. Você largou de treinar? Parou? A pandemia, Nisso você já era casado ou não? Você era solteiro? casado. Já era casado quando Uhum. você perdeu seu pai. A pandemia, Então você chegou assim, pode-se dizer que era tipo uma depressão que você passou assim? total. É. Porque assim, esse choque da pandemia, a gente só não podia fazer as coisas, mas não podia competir nem nada, mas continuamos treinando, continuamos com o nosso foco, porque sabia que em um momento ia voltar. Agora, depois da morte do meu pai, não. Eu realmente não, eu não quis mais nada. Passou o quê pela sua cabeça? Tipo assim, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Foi basicamente isso. Eu me dediquei a um esporte que hoje eu não tenho mais nada. Abdiquei de estar momentos com a minha família, porque eu lembro que era Natal, Ano Novo, tava todo mundo junto e eu tava treinando. Uhum. E às vezes eu ia, passava 2, 3 dias lá e voltava porque eu tinha já calendário para cumprir no começo de janeiro. Então, assim, eu não podia me permitir ficar vivendo aquilo porque eu tinha um objetivo. Eu lembro que eu sempre brincava, falava pro meu pai, né? Eu falava, não, até os 35 eu aposento e tá tudo certo. Então eu ficava me cobrando muito nisso, assim, falando, nossa, eu me abdiquei de tudo. Será que eu priorizei as coisas certas? Aí você, tipo assim, não teve mais, tipo, desanimou mesmo, não quis Você ficou muito saber. tempo parado? Como Não, é que foi essa acabou, recuperação? acabou mesmo assim, tua vontade pra tudo, assim. Pra tudo. Eu lembro, isso foi em março. Uhum. Foi praticamente um ano novamente. Olha, dá até medo esse de um ano, de um ano, de um ano. Porque março de 2020, pandemia. Março de 2021, eu perdi meu pai. Março de 2022, eu descobri que ia ser pai da minha segunda filha. Exatamente assim, Certinho. certinho. Ali eu voltei à vida. É, Foi nesse momento, essa notícia foi. te resgatou dali de onde você tava. Acendeu novamente, sabe, aquilo. Que bom, né? Ah, É, porque você ser poderia. pai É, é... mas você poderia, tipo assim, poxa, isso acontece com outras Sim. pessoas e você não, você virou ali de novo a chave, né? É porque eu já... É que eu me entregar não é numa situação, assim, de não querer melhorar. É de tentar ficar bem todos os dias e não conseguir. Eu tentava. Eu queria voltar quem eu era. Eu queria voltar aquela pessoa que sentia amor por algo, mas eu não conseguia. Você chegou a usar medicamento? Não. Tudo você. Eu E não conseguia. não Chegava no conseguia. final do dia, você viu que você não tinha conseguido e você tentava de novo no outro dia? Exatamente. Dia após dia você fica tentando. Só que é um buraco muito sombrio. Mas assim, Essa- por Um exemplo, você luto, era né? casado, É, você era casado, sua esposa, você escondia isso dela ou era algo tão íntimo que ela não conseguia perceber o que você estava passando? Você conseguia esconder bem ou você dividia isso com ela? eu acho que não tem como a gente conviver com uma pessoa tão próxima ao ponto de não perceber o que está se Hum. passando. Então ela passou junto com você isso, né? É, a hora que percebe que, ainda mais ele com toda a força, né? Eu penso assim, Sim. com toda a garra de Eu sou a pessoa que esporte. eu não consigo
esconder nada de ninguém. Quando E eu... aí, isso passar realmente E aí, o luto é uma luta, né? Sair do luto. E eu acho que onde você parou, que você está falando, quando nasce sua filha, realmente eu acho que traz uma outra perspectiva, um outro desafio, né? Um exemplo básico hoje, nas minhas redes sociais. Se eu fico uns 2 dias sem aparecer, a galera me manda mensagem no privado. Cadê você? Cadê você? Saudade do seu bom dia. Então, assim, quem eu sou é muito fácil de perceber se eu não estiver bem. Porque eu sou essa pessoa, sempre Transparente. energia, Aham. sempre alto astral. Então, assim, muitas pessoas, eu acho que isso também, o que eu comecei a canalizar a culpa até nas minhas amizades. Eu digo assim, porque teve muitas pessoas que me viraram as costas nesse momento. E não tô dizendo que eles são culpados, mas naquele momento frágil que eu estava, eu comecei A a ficar procurar. revoltado, Aham. a ficar revoltado, porque enquanto eu era ali o atleta de ponta, eu era o famoso, o que proporcionava tudo de bom para todo mundo, tava todo mundo do meu lado. Aí depois que eu perdi meu pai, que eu fiquei na situação onde eu precisava, muita gente sumiu. Os que permaneceram de verdade, que são os meus amigos de antes e as pessoas que entraram na minha vida agora, eu valorizo 100%. Porque muita gente virou as costas. Eu acho Porque que você não tinha tudo... nada para oferecer naquele momento e eles ficaram, né? Exatamente. E muitos do que estavam ali todos os dias do meu lado, pessoas que eu esperava muito. Você vê a pessoa assim, nem importando nem um pouquinho, sabe? E depois ainda chegar em você e falar, nossa, eu só não falei com você porque eu não sabia o que te falar. Gente, está acontecendo algumas vezes, você não precisa falar nada. Olha, eu não sei o que te falar, mas eu tô Você aqui, entendeu? tá? Vou chorar junto com você. Pronto. Né? Então isso foram... Exato. Você não Vamos tem ali. palavras, você só fica Fa- do lado, Exato. olhando. Isso foram coisas que foram assim, já era o luto, já era a perda do meu pai, tudo acontecendo. E ainda às vezes eu esperava, comecei a esperar das pessoas algo que criei expectativa. Mas isso foi, por um lado, um E aprendizado para foi, você, né? com certeza. A partir daí você também começou a perceber, não é bem Claro. assim, né? Eu acho que tudo coopera, Né? né, para hoje. Então ali quando eu descobri que ia ser pai, Aham. me deu um norte. Eu consegui, acho que ganhar uma força extra para recomeçar. Voltei a treinar nesse ano de 2022. E aí, em dezembro, era dia 14, minha filha estava programada para nascer. Uhum. No dia 13, eu saindo do treino para ir para casa, para dar de casa, ir para o hospital para o nascimento dela, a 20 quilômetros por hora. Eu saindo do semáforo, a mulher fez uma conversão no meio da pista. Eu bati a moto, fraturei a coluna e a partir dali eu não senti mais nada. Tá. Do meu peito para baixo. Eu sei que você já contou isso, mas eu quero de novo. Essa é uma memória que você tem presente ou você tem é falhada a sua memória assim no Não, momento? Você tem presente. muito claro, muito claro. Do Tá. acidente. Aí aconteceu. Você caiu no chão. Ali você já não estava mais sentindo as pernas ou você estava assim com tanta dor da queda que não estava Não. sentindo? Como que foi esse momento da queda? Eu fraturei a coluna na região T4, Hum. na região do peito. Mostra pra mim, onde que é? Aqui. Aí. Minha lesão é alta, É. altíssima. Um pouquinho para cima eu ficava tetraplégico. Sério. É. Então daqui para baixo. Você bateu na onde pra lesionar? No Não, paralelepípedo? não, no Chão mesmo. O peso do corpo Foi. não pôs assim. Que... E não foi uma pancada forte, foi algo. É que você falou que você estava 20. Uhum. Uma conversão também, ela não devia estar também muito. Ela não bateu em mim, eu bati nela. É porque ela fez errado a Foi. conversão e Eu estava olhando você pro estava lado, despreparado, não viu ela. porque o semáforo abriu para mim passar. Eu olhei para esquerda, o semáforo tava fechando, então eu olhei para conferir. Quando eu virei para frente, Pegou. pegou. Eu caí Hum. e ali
eu senti o choque daqui pra baixo, muito forte, um choque, não foi uma dor, foi um choque, uma dor muito aguda, mas assim, Uma deu um descarga, choque, uma descarga, assim, elétrica, assim, um eu dei choque. um grito na hora. Ah, Aí, só que foi um tombo tão besta, que eu falei, vou levantar. aham. Aí eu tentei só mexer o ombro. Aí eu peguei e fiz assim, eu senti, sabe quando tá dormente, nosso corpo fica Sim. dormente. Então eu peguei assim, aí eu senti Tipo, quando você dorme com o braço, assim, fica dormente, você é, sentiu isso. Dormente. dormente. E aí? Você foi se Aí tocando, eu tudo tentei me dormente. mexer, Zero. Você nem apagou, nem nada. não. Eu fui desmaiar só depois que começou a doer muito. Aí eu desmaiei, mas foi de dor intensa mesmo. Então ali eu já sabia. E como é que. Você já sabia, assim, você tinha uma ideia ou você já sabia que tinha acontecido com você? Ou foi o médico que te deu Não, porque assim, o veredito? quando eu sofri o acidente, eu estava no último ano ali de educação física. Então eu estudei, a gente estudou essa Você já parte. tinha uma Tem uma noção, noção. fisiologia, essas coisas todas. Até mesmo quando E como atleta também, né? a gente entende ali o que. Uma coisa é o choque. A gente sentiu o choque que já aconteceu em lutas. A gente vê acontecendo, toma uma queda muito forte, ali na hora toma um choque, perde o movimento, mas passa alguns minutos, ó, vai recuperando. Porque a gente sabe que deu um choque na medula, na coluna, alguma coisa. E o meu não foi voltando, não foi voltando. Então ali eu já me dei conta que era alguma coisa mais séria. Por essa experiência mesmo da luta, por essa experiência de trabalhos que eu já fiz como profissional da educação física. Aí eu lembro que eu só falava para as pessoas assim, não liga para minha esposa, não liga para minha esposa. Ela tá grávida, não liga para ela. Eu falava bem assim. Era a única coisa que eu ficava repetindo sem parar. Ali, Mas estava marcado o parto para outro dia, como que você escondeu esse negócio dela um dia inteiro? não, né? Nem questão de esconder um dia inteiro. Eu falo ali no momento. Senão ela sai dali e vai no lugar, né? Fica preocupada. E às vezes o jeito da pessoa informar, tanto que ela ficou sabendo quando eu já estava lá no hospital, mas Hum. assim, o jeito da pessoa ligar, o jeito da pessoa dar a notícia. Eu falei para não ligarem para ela ali na hora. Era a única Tá. coisa que eu falava. Aí eu fui levado para o hospital. No... Eu tinha plano de saúde na época, mas não me levaram pro. Eu ainda falei, eu tenho plano de saúde, me leva pro Santa Rosa. Aí me levaram pro HMC. Lá eu quase morri. Eu acho que o fato de terem me levado para lá, eles iam fazer minha cirurgia só no outro dia. Sendo que eu tinha plano de saúde, poderia ter feito a cirurgia imediatamente. Eu lembro que eu acordava lá no hospital e gritando de dor e falava, eu toda hora falava, eu tenho plano de saúde, me leva para outro hospital, pelo amor de Deus. Aí o pessoal falava assim para mim, o mesmo médico vai te operar lá, ou vai te operar aqui amanhã. Então assim, eu vivi momentos ali aterrorizantes, assim. É uma questão. Você foi operado no HMC? Não, Não. não, porque isso que é uma. É triste de saber, sabe? De quando, o quanto é falho essa questão da saúde no nosso Pública, né? país, assim, saúde pública, porque nem pelo fato de me liberarem para ir pro hospital, outros eles não queriam. E eu lembro que minha mãe chegou e aí teve um médico que falou para ela, falou, ó, se você não tirar seu filho daqui, ele não vai sobreviver. Porque mesmo que foi um choque pequeno ali, não, nem os médicos hoje conseguem explicar, sabia? O impacto que deu ter fraturado a A coluna. A proporção. proporção. E aí ela, tanto que minha mãe pegou e foi, brigou, pagou, eles pagaram uma ambulância particular para me tirar e levar pro Santa Rosa. E me tirar mesmo, tanto que eu cheguei lá, fui operado. O meu acidente foi 11 da manhã, me tiraram de lá 6 horas da tarde. Eu cheguei, foi o tempo de preparo, minha cirurgia começou 11 horas da noite. Era uma cirurgia que era para durar 2 horas, foi terminar às 5 horas da manhã. Nossa. Eu tive que ficar ainda 6 dias na UTI. Se ficasse até outro dia, o mesmo médico falou que não ia Você sobreviver, não ia aguentar. não ia aguentar.
Então, assim, foram momentos ali que eu não esqueço. Isso são coisas que por muito tempo ficaram na minha cabeça, assim. E é ali que eu falo que eu tive maior. Ou seja, aí você saiu de uma cirurgia de manhã cedo, sua filha nasceu naquele dia? Nasceu naquele dia. É, No dia que você fez cirurgia. porque ela falou que tava marcado para outro dia. É isso, não Isso. é? E aí? Quando ela nasceu, eu renasci. Com certeza. E ali eu tive minha maior. Um encontro com Deus de verdade. Por isso que eu, como eu citei aquela hora, eu sempre fui cristão, eu sempre fui uma pessoa. Eu sou batizado nas águas, mas eu fui, acho que entender o que é esse amor de Deus foi depois que eu sofri um acidente. Porque antes eu era um atleta, eu vivia pelo esporte, era tudo sobre mim. E hoje é tudo sobre ele. Eu lembro que eu tive vários testemunhos, vários momentos com Deus, assim, que me mostraram que ele que me salvou. Um deles foi até durante a cirurgia, que por muito tempo eu fiquei tentando assimilar se aquilo era realmente algo espiritual ou se era o que as pessoas ficavam falando pra mim que era, que eu tava cheio de remédio, que eu tava. Só que a gente que vive algo próximo, assim, de encontrar com Deus, nós sabemos o que a gente viveu, o que a gente sentiu. Eu sei o que eu senti O que você está querendo dizer que você teve uma experiência Sim, pós-mortem? não. Você chegou ali, naquele momento conversou com Deus e voltou? Ou como é que é? Como é Durante a que minha foi isso? cirurgia, Ah. eu ficava com muitos pensamentos na minha cabeça, no sentido assim, de será que eu não vou ver minha mãe novamente? Sabe, isso eu lembro claramente. Antes da cirurgia, Uhum. que eu ficava ali, enquanto eu tava dopado de morfina, eles ficavam tentando dar morfina pra passar minha dor, só que eu acordava, tanto que eu acordava e eu falava pra chamar minha mãe, pra me ver ela, pra ver ela ali, ela tá ali, não, ela tá ali. Porque eu quero ver ela de novo, eu quero conversar com ela, eu quero pedir perdão pra ela. Eu ficava muito pensando nisso o tempo todo. E quando eu ficava ali entre a vida e a morte, que eu desmaiava, que eu retornava, eu ainda perguntava pra enfermeira, falava, será que eu não vou conhecer minha filha? Eu quero conhecer minha filha. Ela, não, calma, vai ficar tudo bem. E vários desses momentos, dessas perguntas, desses questionamentos, eu estava sozinho numa sala. Isso realmente aconteceu. Eu estava sozinho numa sala ali esperando para cirurgia. E aí eu lembro que nesse meio de tantas perguntas, será que eu não vou ver minha filha? Será que eu não vou conhecer minha filha? Eu não vou poder ver minha mãe novamente? Eu lembro muito claramente que num momento desse eu falando, Deus, não me deixa morrer, eu quero ver minha mãe de novo, por favor, me deixa sobreviver, me deixa permanecer vivo, pelo menos para conhecer minha filha. Veio um médico e ele falou comigo. Ele chegou e falou, fica tranquilo, você não vai morrer não. Falou, você vai voltar e cumprir seu propósito. Eu acordei, só que pra mim era a mesma história que estava acontecendo anterior. Uhum. Mas eu acordei e tava meu amigo comigo lá, e eu já estava na UTI. Aí eu falei bem assim, cadê aquele médico que estava aqui hoje? Fabrício, o nome dele. Nossa, eu arrepio todo. E aí? Aí ele falou, não veio nenhum médico aqui, cara. Eu falei, não, lógico que veio. O cara com o médico que vai fazer minha cirurgia. Aí ele falou, cara, tô 3 dias com você, você já fez sua cirurgia, você já tá na UTI. Ali eu entendi. Foi Deus falando. Então você teve a experiência. Sim. Era ele. Ali eu entendi. E mesmo tendo dúvidas, só que aí as coisas que foram acontecendo após o meu retorno foram se provando. É igual muitas pessoas perguntam, como você conseguiu lidar tão fácil? Fácil não foi, né? Se você falasse que é fácil, né? Não.
Nossa, só eu sei o que eu passei nesse. Mas muita gente me pergunta como você conseguiu? Como que você conseguiu aceitar? As pessoas têm uma visão muito errada sobre aceitação. É igual muita gente pergunta assim: você aceitou? Eu penso muito diferente sobre aceitar. Eu acho que aceitar é você estagnar. A aceitação em si é você se conformar e viver aquilo do jeito que teoricamente tem que ser, que é aquele rótulo que Com o existe para limite uma que ele te pessoa. impõe. É, exato. Falou tudo que eu queria. E eu não aceito. Eu não aceito ser limitado. Até o meu assessor da área de palestras, meu assessor pessoal, ele fala bem assim que ele perguntou um dia pra mim, qual que é seu medo? E eu não soube responder. Aí ele falou, eu sei qual que é seu medo. O seu medo é ser parado. Aí eu falei, isso é verdade. Então assim, eu nunca aceitei e eu não vou aceitar. Tanto que eu faço coisas que muita gente fala que é impossível fazer, eu vou lá e faço. A minha lesão, ela foi alta aqui. Os médicos falaram que eu nunca poderia usar uma cadeira de roda dessa, que é uma cadeira de roda monobloco para alta independência, porque ela é sem apoio lateral. Porque eu não teria mais meu equilíbrio, meu controle de tronco. Então, isso que eu o que eles faço, falaram quando você saiu de cirurgia era essa o veredito que eles estavam dando para você. qualquer, até no Sara Kubitschek, lá em Brasília, Era de isso. neuro, isso é padrão. As pessoas, eu perdi todo o meu controle. Só que eu nunca me aceitei esses diagnósticos. Ah, você não pode usar uma cadeira monobloco, você tem que usar aquela cadeira que é assim. Eu falei, tá bom. Deixa comigo, deixa comigo. Então, É bom assim, que você tem uma estrutura muscular também forte, né? E acho que mas isso é aí que tá. Mas ele deve ter definhado, auxilia. ou ele deve ter construído Exato. depois, porque acamado do jeito que ele Hum, deve ter ficado, não foi? É, ó, eu tinha 100 quilos antes do meu acidente. Ah, 8% de gordura. Só músculo. nossa, só tem entrevistado de 8% de gordura aqui. Tô ficando Fui. humilhada desse programa. Cheguei a 78 quilos. Agora nossa. estou com 94. Viu? Viu? E ele deve ter perdido muito músculo nesse Sim. processo, porque ele tinha 8% de gordura. Total, 100%, só músculo. A gente perde. Então, tudo. Mas vamos recapitular. É Eu me isso. Vamos perdi. lá, O vamos lá, vamos lá, retorno. vamos lá. O retorno. Uhum. O retorno Após o Não, do. acidente. não, aí você Ah, tá. falou sobre essa questão de que as pessoas falam, mas como que você conseguia, né? Você aceitou, e para você não é uma questão de aceitar. Aí entrou, beleza, pós-acidente ali, desde o do início até no hospital, eu me posicionei nas redes sociais, porque muitas pessoas já me acompanhavam, já me conheciam. Então, eu lembro que lá no hospital era fila de pessoas, assim, o meu treinador chegou lá um dia e falou: Você não tem noção do tanto de gente que tem aqui pra te ver. Porque a gente que tá ali dentro, isolado, você acha que tá vivendo ali tudo aquela situação sozinho, que tá ali sua mãe com você e tudo, mas assim, as pessoas se sentiram muito esse acidente. Sensibilizado, né? O Davi mesmo, O Davi, ele foi ele no hospital, não foi nesse foi. dia? Ele demorou pra ir, porque ele falou, cara, eu ficava pensando o que que eu ia te falar, o que que eu ia conversar com você e eu não consegui. Ele falou que demorou. Aí daí, quando ele viu, passou uma semana, passou duas, passou três, passou quatro. Ele não tinha coragem pra ir. Porque ele falou, eu não sei o que que eu ia te falar. Sua vida, porque ele se colocou no meu lugar. Hoje você daria esse conselho para as pessoas, porque se, por exemplo, isso acontecer com o Alberto, tô dando um exemplo, tá? É, a melhor coisa é ir, vai, não fala nada, mas pelo menos Com é bom. certeza. Porque realmente, porque você fica pensando, que vou escolhendo palavras. Não, mas vai, fica do lado. Você acha que essa seria um, um, um conselho que você daria para as pessoas? Porque às vezes as pessoas ficam pensando muito no que dizer, de dizer uma coisa errada Eu, para aquela pessoa que está passando aquele momento. Então, assim, não é melhor. Então, não diga nada, só vá. Com certeza.
Eu tenho Porque é isso legal receber com... visitas nesse momento, não é, Eu acho que é. Kaique? Acho que Ou você não queria ver é ninguém só. Não. Eu acho que você saber que tem gente ali com você te apoiando? é muito É importante. legal, né? Pra É muito cabeça é importante. bom. E ali, só que esse recomeço, eu tive que, desses 2 anos agora, 1 ano e meio, vamos colocar assim, antes do meu retorno aos esportes, eu tive que me reinventar de inúmeras formas. Muitas, assim. Teve momentos, ao mesmo tempo você quer tudo, de repente você já não quer mais nada. Isso acontece todo Ah, dia, esse processo. Como assim? Não quer tudo, não não, quer mais nada. antes, agora não mais. Porque na época o desafio dele devia ser colossal. E aí é um esforço gigante, eu imagino. Vou dar Ele um tem que exemplo. reaprender a viver. Vou dar um exemplo. Eu não conseguia sentar É, mais. pois é. É um Você outro, senta e uma cai. outra vida, né? Você Um outro estilo de vida. sentava e caía. Você já pensou? Você que teve, ele tinha a possibilidade de ter o controle completo do corpo dele. De repente, você não tem mais controle do seu corpo? Nenhum, nenhum. Eu usava fraldas, fazia todas as necessidades na roupa. Porque não sente, né, Você... Kaique? É, Você não sente, eu né? ainda não sinto. Hoje eu fui treinado, né? Eu fui para Brasília, existe todo um protocolo de treinamento. Você aprende a cuidar do seu corpo. Todo cronometrado, com o tempo, senão, a quantidade de água que você ingere. Então tem tudo é adaptado. Mas ali naquele começo, você fala, é você olhar para a situação que você está e falar, vai ser isso aqui pro resto da vida. Até porque não existe parâmetros. Não existe ninguém próximo para você falar assim, não, logo, logo eu já vou estar daquela forma. Aham, aham. Não existe. E é você, Entendeu? né? Só E você. outra coisa, eu não sei se é isso, pode ser que seja ou não. Por exemplo, duas pessoas com a mesma lesão, mesmo acidente, eles podem ter trajetórias diferentes, não pode? 100%. Então não dá para você falar assim, igual você falou, aquele marco eu vou alcançar porque aquela pessoa alcançou aquele marco ali, não é? E aí existe o rótulo que eu falei, né, da sociedade. Por exemplo, eu vou viajar. Eu fui para Abu Dhabi sozinho. A gente não falou Essa disso, agora né? que você viajou no final do ano. Sozinho. Eu viajo sozinho para qualquer lugar. No aeroporto, tá? A pessoa tá me vendo ali. Ah, mas cadê seu acompanhante? É desse jeito que eles falam, ué, mas cadê seu acompanhante? Mas você tá sozinho? Como assim você tá sozinho? Porque existe. Esse é um rótulo de uma pessoa com deficiência. É viver sempre dependendo de alguém, é sempre ou ficar dentro de casa, deitado numa cama. Não existe assim, ah, não, virou deficiente, ficou cadeirante, ah, não, vai fazer isso, 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 vai se aventurar, vai. Não, não é essa a visão da sociedade, porque foi criado um rótulo em cima disso para todo mundo. Então, é como se eu fosse ali contra todas os pensamentos, contra, inclusive de médicos. Contra o padrão, né? Contra o padrão, exatamente. Você tem que ir na contramão, no modo geral. Só que até entender isso, Então, mas é algo que vem lá do início da pergunta do programa, que essa sua personalidade é fortalecida pelo esporte, de superação, de desafio, de perder para depois ganhar, de errar para depois acertar. Isso foi um pilar para você criar essa sua independência apesar do padrão? Ou se você não tivesse sido esportista, isso por conta da sua Não só natureza. esportismo, mas assim, acho que não só do esporte, mas acho que todos esses desafios que você contou que te levaram à superação, que te, de certa forma, testaram a vida. A vida é feita de desafios, de certa forma, te desafiaram a continuar o que você queria fazer, o seu caminho, sabe? sim, eu posso dizer que essa obsessão que eu tenho por fazer coisas improváveis, sair lá de Paranatinga para me tornar o número 1 do mundo.
Então, assim, isso ajudou. Só que tem um ponto, muitas pessoas falam, ah, mas você conseguiu superar tudo porque você é atleta. Só que ao mesmo tempo eu falo o contrário. Mas para mim foi muito mais difícil porque eu era atleta. Uhum. Porque eu me via numa posição e de repente eu vi tudo perdendo. Tudo se perdendo. Então, ao mesmo tempo que achar que pode ser fácil, ao meu ver pode ser mais difícil. De saber que eu nunca mais vou poder praticar o esporte que eu amava do mesmo jeito. A realidade nova sua Sim, te mostrava que tudo aquilo que você fez sacrifício para conquistar, exatamente. essa realidade, em tese, não permitiria você seguir aquele caminho. E o pior de tudo é que no início eu não consegui sair da cama e ir para uma cadeira de roda sozinho. Tanto que o dia que o Davi foi me visitar no hospital, ele que me tirou da. Eu tinha acabado de tomar banho, eu precisava sair da cadeira de banho e ir pra cama. Aí a gente tava esperando os enfermeiros ir lá. E o Davi me pegou no colo igual uma criança, assim, ó. É porque o tamanho dele, E né? Meu colocou Deus. ali. Coloca qualquer um. Agora você pensa, até pra sair da cadeira de banho, da cadeira higiênica, pra ir pra cama, eu precisava de alguém. Nunca na minha cabeça que eu ia viver tudo que eu tô vivendo hoje de uma forma 100% independente. De entra no carro, sai do carro, eu desço pro chão, volto pra cadeira sozinho. Coisas que eu desenvolvi nesses 2 anos. Então, nada do que eu estou vivendo hoje, eu conseguia enxergar. Lá naquele Não, momento. não tem como, porque não tinha também nenhum parâmetro para isso. Sim. E aí que eu acho que essa questão da cabeça, né? Porque todas as probabilidades estão te dizendo que, tipo, acabou tua vida. Esquece sonho, esquece tudo. Você vai ser reduzido a essa condição aqui e ponto. Eu acho que a cabeça deve trabalhar tanto nessa linha, ou não? Ou eu tô Sim. enganando? Exatamente isso. Minha profissão, eu era atleta, tinha meus patrocinadores, e eu dava aula particular, tanto de Muay Thai quanto de Jiu-Jitsu. Meu corpo era minha ferramenta de trabalho. Claro. Perdi até isso. Então, assim, tudo, desde esses pensamentos, igual você citou, também como questão financeira, a mudança de realidade, De adaptação até na própria casa, né? de adaptação, sabe, é 100%. A mudança, ela é 100%. E não é uma mudança que a gente pode se preparar para ela. É uma mudança que ela vem assim, ó, pum. Você se encontrar ali numa situação, aí você tem duas opções. Duas opções. Ou você vai viver, ou você vai se entregar. E nenhuma das duas escolhas é fácil. Então é se reinventar todos os dias. Mas, Kaique, assim, é porque eu penso assim, você pensando naquilo que você viveu pós muito tempo curto, pós-acidente, e hoje, 2 anos depois, tudo que você conquistou, hoje, como você viu eu que, essa é a minha visão de quem está de fora, a sua evolução foi gigante em 2 anos. Gigante. É claro que cada um tem a sua própria história, a sua evolução, condição física, mas a sua, como eu vejo, foi muito grande. Uhum. Isso te faz, ou não, pensar que muitas mais coisas você pode conquistar, porque se em 2 anos você conquistou tudo isso, então hoje você pode readquirir guardar as devidas condições suas, mas reconquistar tudo de novo que você queria, por conta de ver a evolução que você teve, porque você teve uma evolução enorme. Hoje, para quem estava numa cama, dependia de todo mundo, não tinha controle, e hoje você viajar sozinho, independente, eu acho 2 anos um aprendizado gigante que você teve. Parece que até lembra o que você contou da sua carreira, sabe? Você ganhou muito, muito rápido, assim, não é, Alberto? 2 anos? Às vezes, sei lá, a impressão que tem que você vai levar décadas para conquistar aquilo que você conquistou nesse curto espaço de tempo. É ou não é? Isso é um fato. Porque os médicos lá em Brasília mesmo, que eu fiz a reabilitação, eles falam isso. É. Eles falam que é surreal essa evolução. E se a gente parar para pensar, não foram os 2 anos assim. A minha evolução mesmo foi de julho para cá.
Sério? Por quê? quê? Vamos lá. Meu acidente. Dezembro de 2022. Tá. Até março de 2024, eu tava nesses 90 altos. dias aí. Eu estava de... Não, 2024. Ah, tá. 1 ano e 3 meses. Aham. Então, de dezembro de 2022 até março de 2024, 1 ano e 3 meses, eu estava indo nos altos e baixos. É? Tava... Você tava assim. Tava. Não, sem... Você tava nas redes sociais ou não? Aparecia, sumia, aparecia, Tá. sumia, sumia um mês, voltava, queria fazer, de repente sumia de novo. Março de 2024, decidi voltar aos esportes. Porém, eu não queria saber de jiu-jitsu. É? O presidente da Federação Brasileira de Para-Jiu-Jitsu, ele me chamou logo depois do meu acidente. Eu fui responder ele um tempão depois, falei que em algum momento oportuno eu voltava, mas eu não queria. Voltei no para-atletismo, março de 2024. Então, vamos lá. 1 ano e 3 meses depois do meu acidente, eu voltei. Participei do primeiro meeting paralímpico. Conquistei 2 medalhas. Quando Lançamento isso? março de Março. 2024. Um ano atrás. 1 ano atrás. Lançamento de dardo e arremesso de peso. Fui prata e bronze. Gostei, achei legal. Falei, não tô fazendo nada, vou fazer. Mas assim, aquela coisa assim, bem... Mais ou menos. Quando Mas foi legal, né? Foi legal. Ah. Maio, fui para uma outra competição em Brasília, De quê? de arremesso de peso. Fui campeão. Achei legal. Falei, vou fazer isso aqui, né? Não tô fazendo nada, vou fazer. Tá dando certo. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Junho de 2024. Campeonato Mato Grossense Paralímpico. De atletismo paralímpico. Fui campeão no lançamento de dardo, campeão no lançamento de disco e vice-campeão no arremesso de peso, melhorando minhas marcas de lançamento. Dobrei meus números. Treinei e dobrei. Só que sem aquela chama. Aí quando foi em julho, por isso que eu falo, de julho pra cá que a minha vida destravou. Até então eu não tinha planos nenhum, assim, no modo geral. Fui convocado, recebi uma convocação, Davi fez parte de tudo isso, do presidente da Federação Brasileira, da Seleção Brasileira, aí pro Grande Slam no Rio de Janeiro, representar o estado do Mato Grosso na classificatória pro Mundial, que aconteceria em novembro nos Emirados Árabes. De quê? De jiu-jitsu? De jiu-jitsu. E você fora do tatame, do dojo já... Desde o acidente. Sim. Recusei. Falei que eu não ia. Não, e outra... Você tinha que se reinventar o corpo também, né? Ou não? Dá pra usar as técnicas? É totalmente diferente. Você faz camarão agora? Ou não? Você consegue fazer o trabalho do camarão? Consegue, Não, hoje em dia mas assim... Você consegue? Eu faço muita coisa que Sério? nem imaginava que dava pra fazer. É? Mas aí ele me chamou, recusei. Ah. Aí ele desligou o telefone. Me ligou de novo, falei que eu não ia. Falei, tava fora. Eu não queria primeiro. Não queria, eu não me via fazendo jiu-jitsu de outra forma. E aí, ele me ligou 7 vezes. Eu tenho que atender, né? Aí, não, atendendo. E dizendo não. E dizendo não. E aí? Aí Angelim, você não sabe como que sua vida vai mudar, aí que não sei o que. Ele é amputado, né? Ele é presidente. Aí eu, perneta, chato pra caramba. E aí? Aí eu peguei, recusei novamente. Aí nisso, ele pegou e falou bem assim, tem alguém que falou que se você for, vai lá te assistir. Liga pra esse cara aí. Quem? E me mandou o contato. Era o Davi. Ele ligou pro Davi. Pô, aí... O Davi vinha me impressionar. Aí ele, aí, irmãozão, como que você tá? O Davi, eu falei, aí ele, pois é, o Sirley me falou que você vai no Grande Slam. Eu falei, falou, é? Aí ele falou, cara, que massa, a gente vai lá te ver. Já falei com a primeira dama aqui, ela também vai. Eu falei, meu... Nem tinha dado sim, agora eu tenho que ir. Falei, não, com certeza. Isso Você faltava tá 2 brincando? semanas. Você nem tinha falado ainda? Não, eu tinha falado que não.
o presidente ligou pro Davi, falou que eu ia, que era pro Davi ligar pra mim, que eu já tinha confirmado, nisso o Davi já tinha Era pra falado. fazer as suas malas, deixar pronta Não, na e o Davi porta. já que tava, você- já Eu tava nunca tinha parabenizando. vestido, eu nunca tinha vestido um kimono. E nisso, o que que o Davi fez? Já tinha fechado até com a primeira Ah, dama, meu Deus. com a Virgínia Mendes. Aham. E ela já tava tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Olha a situação. Agora você tinha que ir, Aí né, eu Ju? peguei, isso faltava 2 semanas. E aí eu peguei. Você tá de brincadeira. Você não tinha Sério? treinado ainda? Não. Você não tinha ido pro dojo ainda treinar? Não. Faltavam 2 semanas. Isso em julho. Isso em julho. Faltando Aí 2 eu semanas. peguei, falei, beleza. Vou lá. Comprei a passagem, entrei em contato com o patrocinador meu, do Movido Açaí, e comprou a passagem, e eu O fui. Movida Açaí tava te patrocinando. Sim, 10 anos já que eles me patrocinam. Ele ainda. Antes do Ele é teu acidente, patrocinador. é. Ah, e aí? E aí eu fui. Chegou lá, quando eu cheguei no estádio, fui lá visitar o estádio, cheguei na arena na qual eu já tinha sido campeão. Então, você já tinha lutado Já. lá, né? Já tinha sido campeão lá. Quando eu vi, eu olhei, eu me vi lutando. Nossa, aquilo me deu um... Tipo, é meu lugar. Não. Falei, não é meu lugar. É. Falei, o que que eu tô fazendo aqui? Sério? Sério. E voltei pro hotel. Falei, não vou. Começou a me bater um desespero, Uhum. sabe? Assim, eu falei, não vou, não quero, não quero. E aí, nisso, eles me ligando que eu tinha que ir lá. Aí eu atendi, aí ele falou, ó, Virgínia tá chegando aqui, ela quer te ver. Eu falei, ah. E aí foi quando eu retornei lá pro estádio. E foi assim, um momento, igual eu falo, eu tenho um carinho enorme por ela hoje. Porque antes dela ser primeira dama, antes dela ser a ela é uma pessoa que eu encontrei com ela num momento que eu não estava bem, que eu não queria aquilo, ela percebeu. Eu lembro que eu tava num canto assim, ela foi lá, ela conversou comigo e assim, ali a gente se conectou. Fora de câmera, fora de mídia, de tudo. Tivemos um momento ali, eu e ela, que eu lembro que ela me falou com essas palavras. Porque muitos acham que por ser meio político, tudo aquilo que acontece que as pessoas estavam vendo nas redes sociais era somente política, mas não sabe o que rolou nos bastidores. Sim. Eu lembro que ela chegou em mim sem eu falar nada. Ela viu que eu tava chorando e tudo, e ela entendeu tudo que estava acontecendo. Ela falou, eu sei o que você tá sentindo. E tá tudo bem se você não quiser. Ela foi muito sensível com você Foi. nessa hora. Né? Ela falou, e tá tudo bem. Uhum. Mas eu queria só que você pensasse quantas pessoas estão esperando somente por essa atitude sua para mudar a vida delas. E é verdade. É verdade. Então, assim, ela foi muito ao ponto, ao mesmo tempo, foi muito sensível comigo. E aí ela falou bem assim, existem milhares de pessoas se inspirando em você. Você só precisa dar o próximo passo. Eu sei que aquilo ali me confortou de uma forma, e o Davi o tempo todo lá também comigo, sabe? Eu falei, não, eu vou lá. Tranquilo, tá tranquilo. Tá, É meu despertador. tá na hora já. O Tá. da- Não, mas vai, eu quero terminar. O Davi tava lá comigo também, eu lutei. Eu lembro que quando eu terminei a luta, assim, que eu olhei, cara, o Davi chorando ali fora. Assim, que ele é o mesmo, que ele tem de tamanho, ele tem de coração, né? O bicho é. E aí ele ali fora, eu saí, a gente se abraçou muito, assim. Aí ele falou, e aí? Eu falei, cara, eu nunca me senti mais vivo. Ali eu entendi. Sabe? Agradeci muito todos eles, porque todas as competições que eu participei no paratletismo não fez eu sentir 1% do que eu senti ali dentro da arena. E ali eu classifiquei para o Mundial. E aí veio o outro X da questão. Porque que às vezes a nossa oportunidade de sucesso está bem na nossa frente. E a gente nunca dá pelo fato da gente desistir, a gente não chega ao sucesso. Uhum. Porque logo que aconteceu tudo aquilo, eu fui o bronze, perdi na semifinal, mas assim, a minha vitória ali foi outra.
Que isso. E eu classifiquei para o Mundial, eu saí dali, fui dar uma entrevista, fui dar outra entrevista, fui dar uma entrevista, o diretor da federação, que é o mesmo que me conheceu lá há muitos anos atrás, me chamou, falou, Kaique, você pode dar uma entrevista para TV Árabe, tudo, para o pessoal lá? Eu falei, posso, eu ali dando a entrevista. Aí ele falou, e agora? E agora, quais são os seus planos? Eu falei, eu queria ir pro Mundial, mas não vai ser dessa vez, né? Porque mesmo que classifique o Mundial ali, tem os custos, é diferente que eu não fui o atleta ranqueado e tudo mais. E ali é o que eu falei, nosso sucesso só depende da decisão de não desistir. Aí ele falou, mais uma vez a sua história chegou até os Emirados Árabes. E o Sheik falou que o mundo precisa conhecer o que é um verdadeiro atleta determinado. Ele te convidou mais uma vez a ir para os Emirados Árabes com todas as despesas pagas. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Você é a prova viva disso. E aí eu fui isso em julho, tá? E ali eu lembro que comecei a preparação para o Mundial. O Mundial já era em novembro. Eu fui para o Mundial, fui vice-campeão mundial. E lá, você falou da velocidade do meu avanço, né? Uhum. Eu convivi com atletas e competi contra atletas que têm 10 anos de lesão. O menos, que tinha menos era 5 anos. E todos eles ali já tinham competido diversas vezes. E eu era o único que tinha 1 ano e 9 meses depois do acidente. E com apenas 3 meses de treinamento. Ou seja, novato, né? No Novato mundo. em tudo. Então, assim, ali eu vi o meu potencial, no modo geral. Além do título mundial, eu ganhei um troféu do atleta da determinação. E reconhecido pelos Emirados Árabes Unidos. Que é um troféu lindo, maravilhoso. Tem escrito nele The Athlete of Determination. E tudo pela história, né, cara? Eu acho que não é em si ali por um título mundial, mas Não. por tudo que eu passei, por tudo que aconteceu, porque eu vou retornar foi muito difícil. E desde então, até questão de palestra. Hoje eu sou palestrante profissional e tudo isso começou de julho pra cá. Tudo na minha vida começou de julho pra cá. Olha, Kaique, é o seguinte, tem tanta coisa ainda pra gente conversar. A gente era pra ter 1 hora de conversa, já vai estar batendo 2, seu relógio já Sério? despertou. Mas assim, que nós gostaríamos? Assim, a tua cadeira é cativa aqui. Vem, se você vai ter o campeonato, vem aqui né, compartilhar conosco, ó, vai ter o campeonato, porque não é o que você falou, não é uma questão. O objetivo das pessoas que vão ouvir essa história não é o Kaique campeão, isso é importante? Tá, mas o mais importante é a sua história de vida, entendeu? É essa questão do raio cair 2, 3 vezes e você se levantar após o raio, entendeu? E tá aí. Porque tem tanta coisa bonita ainda que eu gostaria de perguntar para ele, da sua família, dos seus filhos, né, sabe? Mas, infelizmente, a gente vai ter que dar uma pausa Nem vê o aqui. tempo passar, Vai né? dar uma pausa aqui para um próximo. Mas assim, Kaique, é muito bonito, é muito inspirador. E eu espero que as suas palavras reverberem no coração de outras pessoas e que elas olhem para a sua história como um combustível para continuar vivendo. Amém. E tudo sob a graça de Deus sempre. Com certeza. Tudo por ele e pra ele. Isso aí, né, Alberto? Com certeza. Faz hora que ele tá quietinho, né? Tô quieto porque eu confesso que eu segurei pra não chorar aqui muitas vezes, cara. É. Mas é de respeito à sua determinação, sua superação, sua história. O olho dele tá marejado. É. Porque com toda a responsabilidade que a vida exige da gente, com família, com filho, tem que sustentar, tem que pagar a conta, tem que trabalhar. E com tudo que a vida te desafiou, a forma a gente
consegue perceber quando as pessoas são boas também, mas da forma como você fala, da forma como você expressa, da forma como você aprendeu com tudo isso. Eu acho que eu aprendi muita coisa hoje aqui. E eu só tenho a desejar a você todo o sucesso do mundo para você, para sua família, saúde, alegria e agradecer, cara, de dividir essa experiência de superação. Acho que esse prêmio que você tem, ele realmente de determinação é o prêmio que você merece mesmo. Não é a medalha de ouro de Olimpíadas, não. É de determinação, é de garra. É o maior pódio dele. E eu não tenho dúvida que o que a Virgínia falou, além de ter visto essa amizade do Davi, isso conforta em relação ao mundo, inclusive, sabe? O mundo é cruel, não é bom. O homem em si. E vendo esse movimento circulando próximo de você, vendo a sua determinação e nas palavras da Virgínia de que esse exemplo seu move mais pessoas que talvez não tenham a mesma determinação ou estejam ainda no luto do acidente, baixo, que precisa ver isso como eu tô vendo, como eu vi o tempo inteiro, como eu só queria prestar atenção. Então, eu só tenho a agradecer a sua participação, cara. Eu que agradeço. E a sua chamada para o programa já foi muito legal, já foi muito divertido. E ver essa sua personalidade de alto astral, com tudo que você contou, com tudo que você passou, não tenho dúvida de ser um cara massa, cara, e amigo, como você tem amigos que fizeram o que fizeram por você. E eu acho que isso é uma das riquezas que a gente, né, leva para a vida, para a família, e faz a gente superar essas dores, esses desafios. Então eu que agradeço muito, cara, sua vinda aí, gostei muito mesmo. Nós agradecemos. E sempre que você quiser, seja bem-vindo, trazer pessoas também, palestrar, contar história. Porque esse é o propósito mesmo do nosso programa, da nossa conversa, da nossa amizade, eu e a Patrícia, de conhecer pessoas, aprender com essas pessoas. Eu gosto de repetir que eu acho que todo mundo vê o mundo a partir da sua sobrevivência. É dura a palavra sobrevivência. Por que que não é da experiência? Porque a gente experimenta aquilo que a gente quer. E da sobrevivência, a gente sobrevive, inclusive, dos desafios que a gente não quer. E eu acho que é da sobrevivência dos desafios que a vida impõe muitas vezes a gente que a gente não esperava. E eu acho que essa experiência de sobrevivência, de desafio que você trouxe é inspiradora, cara. Para mim, eu espero que muita gente assista para realmente se inspirar no que eu me inspirei hoje. Como pessoa, até na natureza, como você falou o negócio do Fies lá, sua mãe, eu falei assim, bom, eu vou ficar quieto porque minha mãe vai assistir, então eu também não posso falar do meu. Mas eu gostei muito, cara. Obrigado mesmo por ter vindo, muito legal. Por compartilhar, viu, cara? Né? Muito obrigada. Eu não perguntei muito, mas porque eu tava gostando de ouvir e eu acho que foi bom. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. É sempre muito prazeroso, né, contar a minha história. Por motivo que eu te falei. Às vezes a mesma pessoa que assistiu um podcast meu, só que ela assistir agora, às vezes ela está em um momento diferente da vida dela, no qual isso vai fazer sentido. Então eu nunca tenho preguiça de contar minha história, de repetir várias vezes, porque é como eu falei, é tudo por ele e para ele. Hoje eu sou um instrumento
Então, quantas vezes for necessário eu falar sobre isso, eu vou falar. Porque é para atingir pessoas, não é sobre meu status, não é sobre minhas redes sociais, não é sobre eu fazer um vídeo, um corte e ganhar visualizações. Não. Se fosse assim, eu gravava uma vez, duas e para mim tava bom, mas não, eu vou repetir quantas vezes for necessário para alcançar quantas almas forem necessárias. Amém. Para mostrar que através da minha fé, do que eu acredito e de como eu canalizei toda essa fé dentro de mim para conquistar o que eu conquistei novamente como pessoa, como ser humano e poder espalhar isso para as pessoas como uma forma de transbordo. Então eu sempre ficarei à disposição para quantas vezes for. Obrigada, eu já vou te chamar já a partir de hoje meu amigo. Obrigada, viu, Kaique? Muito obrigada. Capibara, 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 capibara.